Boa tarde aos alunos nesta quinta-feira ensolarada. Bem-vindos à nossa aula de matemática. Hoje vamos dar continuidade ao nosso assunto, nosso conteúdo de frações. E aí vamos entrar em uma nova parte dela, que nós vamos falar sobre comparação de frações, tá? Comparando frações. Então, vamos aos nossos combinados do dia. A aula está sendo gravada, desligar microfones e câmeras. E ao terminar o exercício, aquele famoso combinado, né? Levanta a mãozinha para esperar a autorização da tia Andresa para vocês poderem falar. E também podem colocar a participação aí no chat, tá bom? Então vamos lá, gente. Apostila, página 64. Apostila, página 64. Para esta página, vocês precisarão de lápis de cor, tá? Então, peguem aí um lápis de cor para nós fazermos essa atividade aqui. Então, vamos lá. Escreva a fração que cada frasco representa de 1 litro. Primeira coisa que nós iremos fazer é escrever a fração. Depois, pinte a quantidade de frascos necessários para completar 1 litro. Lá na atividade 8 da página 62, o André, ele estava com... Onde é a apostila? Oi, Arthur? É na apostila? Sim, apostila, página 64. Pode digitar aí no chat que a tia vê, tá? Não precisa ficar abrindo o microfone, não. Vamos lá, gente. Lá no exercício 8 da página 62, o André estava querendo fazer 2 receitas de pudim e ele tinha 1 litro de leite. E aí nós fizemos a divisão e encontramos 500 ml. Ele usaria 500 ml para cada receita. Então, aqui nós estamos falando para completar 1 litro, tá? Então, aqui nós temos frascos de 1 litro. 500 ml. Qual a fração que eu represento 1 litro? E quantos frascos eu preciso pintar de 500 ml? Coloca aí no chat para mim. Sim, João, é na apostila, página 64. Coloca a fração aí para mim. Qual é a fração, gente? Maria de Fátima, ótimo, isso daí. Isso aí, Pedro. Não, Alanes. Vê aí a sua resposta. Bom, gente, 1 litro nós temos 1000 ml. A metade de 1000 ml são 500 ml. Então, qual a fração que representa a metade? 1/2. Então, nós temos essa fração e vamos pintar. Muito bem, João. E vamos pintar 2 frascos. Isso aí, Arthur. Pintar 2 frascos. Então, vocês pintarão 2 frascos da quantidade para formar 1 litro, tá? Porque a metade de 1000 é igual a 500. Então, nós precisamos de 2 frascos. E cada frasco representa uma parte do todo, uma parte do inteiro, ok? Vamos fechar, por favor, o microfone. Vamos lá. Agora, lá na atividade 9, o Lourenço, que nós trocamos por Lorenzo, né? Ele serviu 250 ml de água em cada copo. Então, qual é a fração que representa 250 ml do todo? Muito boa, Pedro. Isso daí. Emanuele também. Certinho. Qualquer cor, Bela. Pode pintar de qualquer cor. Então, lá na atividade 9, né, o Lorenzo, ele tinha 1 litro de água e aí ele repartiu isso em 4 copos. Então, a fração que representa é 1/4. Muito bem para todos que responderam 1/4.
Então, quantos frascos nós iremos pintar, galerinha? Iremos pintar 1, 2, Letícia muito bem, Bernardo muito bem, João muito bem, Alanes muito bem, Maria de Fátima, certíssimo. Então, aqui nós vamos pintar 4 frascos. 250 mais 250, 500 ml. Então, 500 ml mais 500 ml, 1000 ml, ok? Então, nós vamos pintar 4 frascos. Já na atividade 10, a Lívia serviu 5 copos de suco. Ela serviu 5 copos de suco. E aí nós queríamos saber quantos ml caberia em cada copo. E aí nós fizemos os cálculos e descobrimos que em cada copo cabia 200 ml. Então, qual é a fração que representa 200 ml de um todo de 1000 mililitros? Muito bem. Ótimo, João. Quem já respondeu? Maria de Fátima, muito bem. Certinho. Alane, certinho. Ana Júlia, certinho. Beatriz, certinho. Muito bem, isso daí. Emanuele está correto também. Então, Miguel tá correto. Pode só um minutinho, então, Ana Júlia. Então, aqui nós temos a fração de 1/5. Muito bem para vocês que responderam corretamente. Então, se nós temos a fração de 1/5, significa que eu vou ter que usar 5 frascos. Então, eu vou pintar, muito bem, Letícia, eu vou pintar 5 frascos. Não estou nessa ainda não, João. Vamos pintar 5 frascos. Então, aqui nós vamos pintar 5 frascos. Por quê? Porque cada frasco desse representa uma parte do todo, tá? Essa uma parte equivale a 200 ml. Então, cada garrafinha dessa tem 200 ml. Por isso que a fração é 1/5. Uma parte do todo. Qual é o meu todo? 1000 ml. E os meus 1000 ml foram divididos em 5 partes, ok? Vamos lá, então, para o próximo. Aqui agora, nos próximos mililitros, nós temos agora 100 mililitros, tá? Então, para eu ter 1 litro, eu preciso de quantos frascos? Eu preciso de dividir esses 1000 mililitros em quantas partes? Vamos lá, hein? Eu preciso, Maria de Fátima, revela. Eu tenho 100 ml. Para eu completar 1 litro, eu preciso de quantos frascos? Eu preciso de pintar, ou melhor, de dividir esse todo por quantas vezes? Muito bem, João. Muito bem, João. 10. Isso daí. Então, vamos lá. Aqui a minha fração, então, vai ser 1/10, porque eu vou pegar o todo, vou dividir por 10 e vou ter um total de 100. Vou pegar 1000 ml, vou dividir por 10 e vou ter um total de 100. Então, aqui nós vamos pintar 10 frascos, porque cada frasco desse equivale a uma parte do todo. Qual é essa uma parte? 100 ml, ok? Então, pintem aí. Teve um aluno que levantou a mão que estava com dúvida. Vamos lá, então, para o próximo exercício. Se você tivesse um frasco com capacidade de 50 ml, quantos seriam necessários para completar 1 litro? Que fração do litro ele representa? Gente, vocês já acertaram, Letícia, né, Júlia? Muito bem, arrasaram. Então, vamos pensar o seguinte, gente, ó. Muito bem, Alanes. Vamos pensar o seguinte, ó. 100 ml, eu tenho esse frasco, ok? 50 ml é a metade
de 100 ml. Então, para cada um frasco de 100 ml, eu vou precisar de 2 de 50 ml. Muito bem, Maria de Fátima. Vou precisar de 2 de 50 ml. 50, muito bem, Bela. 50 mais 50 igual a 100. Então, ó, para um frasco, 2 de 50. Para outro frasco, 4 de 50. Para mais um frasco de 100, mais 2 de 50. Para mais um, mais 2. Para mais um, mais 2. Então, olha só, eu tenho 5 frascos aí de 100 e tenho 10 frascos de 50 ml. Então, para eu completar 1 litro com frascos de 50, você esqueceu, João? Então, eu vou explicar como é que fala. Eu vou precisar de 20 frascos disso aí. É o dobro, né, Letícia? É o dobro de 10. Então, o dobro de 10 igual a 20. Então, quantos frascos seriam necessários? Então, seriam necessários 20 frascos. Que fração do litro ele representa? Ele representa 1/20. Olha só, que fração do litro. Então, olha só, nós temos uma parte. Então, 1/20. 1 de 20. Que nós podemos também falar 1/20, ok? Representa 1/20 ou 1/20. Podemos falar das duas formas. Lembra que a tia Andresa falou? Metade, depois do 3 até o 9, nós falamos números ordinais, né? Terço, quarto, números fracionários. Terço, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nonos. Aí depois nós temos décimo. Passou de 10, aí nós temos o nome do número e acrescentamos avos. 11 avos, 12 avos, 13 avos, 42 avos, tá? Quando o número se trata de dezena, aí nós podemos falar 20º, 30º, ok? Então, vamos lá. Página 64, João. Página 64 de matemática. Vamos aprender a levantar a mão e depois abrir o microfone. Desculpa, porque eu tô com a mão levantada. Espera só um pouquinho, por favor. Espero só um pouquinho. Quanto isso, gostaria que vocês providenciassem uma régua. Peguem lá uma régua. Tia Andressa? Oi. A questão lá, eu posso dar um exemplo? Pode dar um certo? Posso dar um exemplo da questão lá? Pode dar um exemplo, fica à vontade. É como se a gente fosse contar dinheiro, 50 centavos, 50 centavos mais 50 centavos dá R$1. É como se fosse isso. Nossa, adorei sua comparação. Exatamente isso. É como se fosse contar os centavos, né? Com dinheirinho vocês entendem, né? 50 centavos mais 50 centavos, R$1. Então, para formar aí R$10, nós vamos precisar de quantas moedinhas? Exatamente isso. É bom a gente fazer essas comparações, tá, gente? Porque às vezes a gente vê um número, mililitros, já se assusta. Não, vamos tentar parar, pensar. O que eu posso comparar? Eu vou comparar com o dinheiro. Ó. Se eu tiver 50 centavos, eu formo R$1. Muito bem, tá? Posso passar, Esther? Pode, tia, obrigada. De nada. Então, vamos lá, meus amores. Peguem uma régua. Com essa régua, na atividade da letra B, vocês irão traçar. Ó, minha régua aí. Vocês irão traçar uma linha do 0 ao 10. Vocês irão traçar uma linha do 0 ao 10. Então, como que fica essa linha? Ó, tia Andresa traçou a dela. Coloquei a minha régua e tracei uma linha do 0 ao 10. Nós vamos imaginar, porque o exercício pede isso,
que nós temos do 0 ao 10, 1 litro. Do 0 ao 10, nós temos 1 litro, ok? E aí, nessa régua, nós vamos colocar lá onde começa o 0, logo onde começa a minha reta, nós iremos colocar um 0. Ó, igual a tia Andresa colocou, ó, olhem para lá. Coloquem um 0, lá onde começa a linha de vocês. E lá onde termina, vocês vão escrever 1 litro. Gente, atenção! Litro, abreviatura L maiúsculo, ok? Abreviatura L maiúsculo, beleza? Então, vamos lá. No início da linha, vocês colocarão um 0 e no final da linha, vocês colocarão 1 litro, beleza? Vamos lá, então. Olha o que o exercício pede. Olha aí o que o exercício está pedindo. Em que posição da linha você vai marcar meio litro? Em que posição da linha você vai marcar metade? Muito bem, Lelê. Muito bem, Emanuele. Mas qual é a metade de 10? Então, nós temos que fazer aí uma divisão, Alanis. Muito bem, Roberta, muito bem. João, muito bem. Maria de Fátima, muito bem. Guilherme, João Guilherme, não. João, no meio. Vamos lá. A nossa régua só tem 10 centímetros, João. Não pode ser mais que 10. Então, olha só. O que nós temos que fazer? A primeira coisa, uma divisão, certo? Olha lá. Eu tenho a metade e vou dividir por 2, porque a minha fração, o meu denominador é o número 2. Meu denominador é o número 2. Não, Mumu, ou é um ou é outro, não pode ser esse segundo não, tá? Por que não pode ser esse segundo? Porque a metade de 10 é igual a 5. Então, o que vocês farão, quarto ano? Lá onde que vocês têm a metade, vocês farão um tracinho. Para isso, vocês têm que deixar a régua posicionada, ok? Ou vocês podem fazer essa medição aí. Então, lá onde que vocês têm... Ah, já coloquei a resposta, ó, no meio da linha onde marca 5 centímetros. Então, em que posição da linha você vai marcar? No meio da linha onde marca 5 centímetros. Então, você vai lá no meio da linha, vai fazer um tracinho, ok? Um tracinho e vai escrever a fração. 1/2 ou metade, ok? Muito bem, João, isso aí. Bernardo, dá um F5 aí, ou sai da reunião e entra de novo. Gente, o aluno do quarto ano A, responde aí para mim. A tela tá preta para você também? Ou tá só para... Não, tia. Ok, obrigada. Aluno do quarto B, tá preta para vocês? Tia, para mim não tá, não. Ótimo. Um aluno do quarto C, a tela tá preta? Não, não tá não. Edila, a tela ficou preta. Pode Não desligar tá o microfone. Pra mim tá normal, tia Andresa. Não, tia. Ok, obrigada. Então, abre o microfone e fecha, gente. Ok, então vamos lá. É que eu tô com a mãozinha levantada. É para escrever essa fração aqui, escrever 10. Não, isso aqui é só a tia Andressa explicando para vocês, tá? Tá. Precisa não. Então vamos lá, gente. E as frações 1/4, 1/5, 1/10 e 1/20 estão à direita ou à esquerda da metade? Qual delas está mais perto do 0? Apresente as respostas na forma de um texto. Então, vamos lá, meus amores, vamos fazer uma por uma, ok? Uma por uma. Estou na página 64, João. Página 64. Então, vamos lá.
Joia, Bernardo? Então, vamos lá, gente. Vamos fazer uma por uma. Se a minha fração é 1/4, significa que eu dividi o meu todo em 4 partes, certo? Significa que eu dividi o meu todo em 4 partes. Então, vamos lá. 10 dividido por 4. 10 dividido por 4. Quem está com uma calculadora aí perto, ou do celular, ou do computador, divide aí para mim e coloca no chat. 10 dividido por 4 vai ser igual a quanto? Adassa, sai e entra de novo. Tia, você já tá fazendo? Alanes, muito bem. Isso aí não é para fazer, tá, gente? É só uma explicação. Alanes, muito bem, acertou. Emanuele, Pedro, muito bem. Quem tá com a calculadora aí? Yasmin, não. Repete lá o cálculo. 10 dividido por 4. Muito bem, João. Muito bem. Isso. 2,5. Então, eu vou lá na minha régua, onde está marcando 2,5. 2,5. Gente, isso que a tia Andresa está fazendo, vocês não precisam fazer, tá? É só para a gente ir lá na nossa régua e marcar. Lá na nossa régua, onde está 2,5, vocês farão um traço e colocarão 1/4. Lá onde está marcando 2,5, vocês farão um traço, escreverão 1/4. E agora, a fração Tia, licença. quinto. Agora nós vamos fazer um quinto. Então, 1/5 eu vou dividir 10 por 5. 10 dividido por 5 igual a... Muito bem, muita gente já colocou a resposta aí, então eu vou continuar. 10 dividido por 5 igual a 2. Então, eu vou lá na minha régua, onde eu marco 2 centímetros, eu vou fazer um traço e vou colocar a fração 1/5. Beleza? Agora, vamos ver 1/10. 1/10 é muito fácil, né, gente? Eu vou dividir 10 por 10. 10 dividido por 10 igual a... Exatamente, Isabela. 10 dividido por 10. Agora é 10 dividido por 10. Muito bem, Pedro. João, muito bem. Fátima, não. Maria de Fátima, vamos pensar. Eu tenho 10, vou dividir por 10. Quantos que cada um vai ganhar? Vai ganhar 1. Então, 10 dividido por 10 igual a 1 centímetro. Então, eu vou lá na minha régua, onde marca 1 centímetro, e vou colocar a minha fração 1/10. 1/10. E agora, gente, eu tenho uma fração 1/20, certo? 1/20. A minha fração de 1/20, eu vou dividir 10 por 20. Não é 20 por 10, hein? Por quê? Porque eu tenho um todo. O meu todo são 10 centímetros. A minha fração, o denominador, é o número 20. Então, eu tenho que dividir o todo pelo denominador. O meu todo é 10, meu denominador é 20. Faz aí na calculadora. Eu acho que tem gente que nem vai precisar de calculadora. Muito bem, Maria de Fátima. Letícia, muito bem. Emanuele, tá faltando o número aí. João Paulo, não. João Paulo, você está fazendo o contrário. Você está dividindo 20 por 10. Não é 20 por 10. É 10 dividido por 20. Qual a metade de 1 centímetro, gente? A metade de 1 centímetro. Muito bem, Pedro. Muito bem, Rebeca. A metade de 1 centímetro. João, você também está fazendo a conta ao contrário. Você está dividindo 20 por 10. E não é. É 10 dividido por 20. Porque o meu todo é 10. Eu vou dividir em 20 partes. Ok? O meu todo são 20 partes. Então, eu tenho que pegar essa régua aí e dividir ela em 20 pedacinhos. Então, para eu dividir ela em 20 pedacinhos, eu vou ter que dividir ela de meio centímetro
em meio centímetro. Então, eu vou lá onde eu marco meio centímetro e vou colocar um tracinho. Muito bem, João, agora tá certo. E vou colocar 1/20. Vou colocar 1/20. Agora, analisando a nossa régua, nós vamos responder. As frações estão à direita ou à esquerda do meio? À direita ou à esquerda da metade? Vamos lá, vamos ver. Nós temos aqui direita, esquerda. Ótimo, muito bem. Estão à esquerda de um meio, pois são menores que um meio. Por que que são menores? Porque foram divididas em mais partes. Então, elas são menores. Qual delas está mais perto do zero? Então, aqui está mais perto do zero. Muito bem, Maria de Fátima. Aqui está mais perto do zero. É a fração 1/20. Por quê? Porque ela é a menor dessas frações. Então, escrevam aí a resposta em forma de texto, do jeito que a tia Andresa colocou ou do jeito que vocês quiserem colocar, desde que esteja dentro do contexto, né, real da ordem das frações. Pode falar. Quem falou, tia? Pode falar. Você pode ver a minha resposta para ver se ela tá certa? Posso sim, pode falar. Eu botei assim, à esquerda, pois 1/4 é 250 ml, 1/5 é 200 ml, 1/10 é 100 ml e 1/20 é 50 ml. Muito bem, parabéns, Aí eu- Arrasane. Aí eu completei com a sua do qual tá mais perto do zero. Ah. Pode responder, você fez ou vai fazer? Eu completei com a sua resposta. Ótimo, ótimo, ficou maravilhosa. Muito bem. Então, aqui vocês podem colocar, né, com as palavrinhas de vocês, ou vocês podem colocar dessa forma. Na nossa próxima aula de matemática, nós vamos tirar as dúvidas sobre esse entendimento, porque eu sei que vocês ficaram e estão confusos em relação a tia, mas 20 é maior do que 2, 20 é maior do que 5, por que ela é menor? E aí nós vamos entender que quanto maior o número no denominador, menor é a porção, ou seja, ela foi dividida em menos partes, ok? Por isso que nós falamos que quanto maior o denominador, menor é a parte, tá bom? Posso passar? Quem ainda está copiando? Quem já acabou? Podemos ir para o intervalo. Beijo grande e até daqui a pouco. Tchau, tia.